agradecer particularmente ao senhor, como decano dessa casa, ao senhor Pedro Caridade Freitas, que acolheu o convite que foi feito de que pudesse aqui estar presente com todos aqui, como, por exemplo, a professora Silvia Alves, a professora Ana Foto, o professor Jorge Santos e demais outros professores e colegas, com um apoio também imprescindível do professor Raimundo, que tem aqui me recepcionado. Eu queria lhe dizer a todos que eu me sinto muito bem aqui dentro, e nesse sentido eu realmente estou agradecido, porque é um momento que me parece importante talvez para futuros diálogos, né, que comentávamos aqui antes dessa conversa, que estamos tão próximos, né, não só na linguagem, mas na cultura, mas muitas vezes estamos um de costas para o outro, né, porque aparentemente o Atlântico nos separa demais, né, o que não deveria ser, porque nossos antepassados construíram essa ponte, né. A proposta, então, da conversa de hoje, de título Açoriano sob domínio espanhol, os isleños portugueses, como se diz em espanhol, e a busca por autonomia da vila de São Carlos, na fronteira oriental platina, de 1763 a 1799, é uma proposta dentro de um trabalho que eu venho elaborando naquilo que o professor Nogueira estava comentando sobre esse contato na América Espanhola e na Espanha a respeito de um congresso que vai acontecer agora, semana que vem, em Huelva, na Espanha. Congresso esse que reúne os especialistas na história do período ibérico, do período do controle ibérico sobre a América, durante a América Espanhola. E, vamos dizer assim, é um circuito já mais ou menos bem conhecido, com vários eventos, né? E que me parece que tem muito a contribuir, na medida do possível, com a historiografia do século XVII e século XVIII na relação entre Brasil e Portugal, né? Isso porque estamos falando de um contexto que todos sabem de que é um contexto da implementação do Tratado de Madrid, com todas as dificuldades que são aí, né, estão aí permeando esse cenário de disputas de territórios e de controle de populações, né? Isso também me parece que, na medida do possível, eu gostaria de colocar aqui que essa conversa poderia servir como uma forma de também estabelecer um diálogo com o Centro de História do Direito, com o Instituto, com os professores aqui, além também dos professores de letras, né? No sentido de que se pode também depois pensar algum fruto desses debates, né? A proposta em si, eu vou me ater mais a acompanhar aqui lendo um texto, comentar sobre uma particularidade que me parece que é interessante quando falávamos desse termo em espanhol, isleños portugueses, que é a presença de açorianos no território do que hoje entendemos como Uruguai, sob o domínio espanhol, né? Que é uma coisa que, vamos dizer assim, podemos cogitar, porque existia a migração e a presença de portugueses nesse território, por causa da colônia de Sacramento. Mas aqui nós vamos falar de uma peculiaridade que ainda, claro, deveria ser melhor explorada, vamos aprofundar mais depois nessa pesquisa, no sentido que nós vamos ter um contingente populacional praticamente de açorianos dentro do regime espanhol, né? Então isso me parece que é uma singularidade, porque nós temos toda uma tradição própria dos Açores, que vai ser absorvida dentro do regime governamental do governo de Buenos Aires em meados do século XVIII. Então isso me parece que é uma novidade, ainda que existe a historiografia já consolidada lá no contexto do debate no Uruguai e no Rio Grande do Sul sobre isso, mas que explorar isso em diálogo com outros debates seria muito interessante. É nesse sentido que também vamos colocar que esse caso, eu vou tentar enxergar isso a partir de uma perspectiva de dialogar com a história das instituições e com a história das mentalidades da época, na medida do possível, né? Então essa seria mais ou menos a proposta que nós vamos aqui
aqui estabeleceram. Então, como eu disse, eu não sei quanto horário, eu vou talvez ler o texto, eu espero não estar muito, incomodar muito os senhores e as senhoras com isso, né? Vamos ler, parte do texto vou ter que traduzir aqui diretamente, porque parte da pesquisa foi feita em espanhol, mas não há problema nenhum. Bom. Aqui compreendemos bem. Sim, mas como eu falo português, os pais têm dificuldade de compreender o português. E espero que ainda a brincadeira, né, estávamos falando sobre a presença de brasileiros aqui, que tem sido uma tônica importante dentro dessa universidade. Não sei se estão acostumados com as diferentes acentos, né, os sotaques, né? Então, obviamente, talvez para vocês o sotaque do sul do Brasil é um sotaque meio espanholado, porque somos muito próximos dos argentinos, obviamente, né? Então, talvez, não sei se estão acostumados com esse sotaque, mas só para comentar desse cenário. Né? Também em trabalhos anteriores fizemos um estudo da linguagem empregada para significar as realidades da América na mutável fronteira oriental do vice-reinado de Buenos Aires com os domínios lusitanos, em especial quanto ao Rio Grande e a banda oriental do Uruguai, onde percebemos elementos que estabelecem uma base de transformação de conceitos, termos ou vocábulos, desde o período colonial até a implementação do regime liberal na região. No certo sentido aqui, uma ideia de entender aquela influência, ainda que vagamente, uma influência da história dos conceitos nessa análise. Né? É justamente nesse cenário de construção de significados pelos atores políticos da época que encontraremos os questionamentos dos níveis de linguagem em que se distinguem discurso e análise, ou seja, acompanhando recentes indagações historiográficas sobre o espaço jurídico, se reconhece que a pluralidade de cenários supera visões unilaterais de análise de fenômenos históricos, em especial na região de fronteira, em que se sobrepõem vários planos. Por essa razão, tentaremos realçar a possibilidade de complementação nas diferentes análises da temática das competências municipais nesse contexto fronteiriço. Então, a ideia em si é entender a realidade municipal, né? Aqui no caso que vamos falar da vila de São Carlos, é uma vila formada em sua maioria por açorianos, é uma vila que muito tardiamente vai ser reconhecida como uma cidade com representação política, muito tardiamente, né? Estando em região de fronteira. Então, o interessante é perceber essa singularidade das competências municipais, né? Qual é que é o regime municipal que é de administração dessa população de origem açoriana dentro do território de domínio espanhol. Em primeiro lugar, deve-se constatar que a documentação sobre a realidade municipal da vila de São Carlos, na atual República Oriental do Uruguai, que é retratada principalmente pela historiografia uruguaia sobre a constituição e consolidação do território a leste do país, pode apresentar critérios instigantes na investigação histórica desses últimos rincões do Império Português na América, na fronteira com o Império Espanhol. Comenta-se isso porque nessa região a migração de população de origem portuguesa foi intensa, seja em razão do cumprimento do Tratado de Madrid, com relação à colônia de Sacramento, com a mobilização de portugueses para o território da então capitania de São Pedro, quando muitos retornam para Rio Grande, ou ainda a permanência de alguns destes dentro do território da banda oriental, por N motivos, por interesse próprio, por causa dos conflitos bélicos na região, né? E também falando dos próprios habitantes do Rio Grande, muitos deles açorianos, que estavam circulando nesse território da fronteira, que seria hoje o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Né? Permeando aqui todo o território, essa presença portuguesa é muito forte, em toda a costa uruguaia, indo ali da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai até a cidade de Montevidéu, que é a capital. Então, praticamente toda a costa atlântica do Uruguai, essa presença portuguesa é muito marcante. Né? Consultando, por exemplo, que eu tive a oportunidade de consultar algumas atas capitulares da época, documentação consolidada, os arquivos gerais, principalmente no Uruguai, eu tive a oportunidade de fazer isso. É muito comum sobrenomes portugueses, muito comum. Eu mesmo descendo de portugueses açorianos que tinham ligação com os uruguaios. Então isso aqui tem tudo a ver com meus tetravós, meus pentavós, que eram esses portugueses que, interessante, não eram tão contra os espanhóis. É uma peculiaridade desses portugueses ali, dessa região. Né? Eram mais amigáveis com os espanhóis. É nesse singular contexto que nos encontramos com um episódio insólito que merece ser recordado. Um grupo de açorianos, grupo esse que foi capturado no ano de 1763 pelo então governador bonaerense Pedro de Ceballos,
elevado para o atual território uruguaio, então a banda oriental, e forma um povoado sob o domínio espanhol. Vários desses portugueses se radicaram ali, o que explica a influência portuguesa no Uruguai até os dias atuais, não só pelo sobrenome, mas muito da presença com edificações, culturalmente, né, a vinculação com a presença portuguesa muito forte até hoje mesmo no Uruguai. Alguns desses retornaram ao Rio Grande depois, mas mantiveram, uns que ficaram, algum tipo de contato, ficaram no Uruguai, seja por relações de parentesco, seja por relações comerciais, né, como o trânsito sempre muito presente ali entre a fronteira do Uruguai e do Rio Grande do Sul. Muito bem. Apesar de aparentemente isso ter resultado uma peculiaridade dessa região, há alguns aspectos que demonstram as dificuldades ali sentidas para administrar esse cenário. Essa gente açoriana teve o seu espaço nos domínios espanhóis do Prata, mas de uma forma muito tutelada, uma vez que a Vila de São Carlos, que se enquadrava institucionalmente dentro do século XVIII como uma comandância militar, num primeiro estágio estava em total dependência da comandância militar de Maldonado, que é uma cidade mais fundada pelos espanhóis, ali mais próximo de Montevidéu, para depois, no mês de julho de 1771, ficar dependendo somente no plano militar dessa cidade de Maldonado. Ou seja, esses islenhos portugueses, como diziam nos documentos, não tinham autonomia política, não possuíam o chamado cabildo, né, Câmara de Vereança, não tinha vereadores, não tinha representação política, né, durante aquele século. Então aí nós temos um pano de fundo para pensarmos o tema. Né? Mas há outros elementos que poderíamos agregar aqui que eu vou explorar mais na sequência. Né? Poderíamos, por exemplo, trabalhar a partir de uma visão de uma história institucional, como uma história institucional pensada mais a partir da historiografia jurídica, em que essa história institucional colaboraria no estabelecimento desses espaços discursivos em que a estrutura institucional representa os alcances, né, os âmbitos de alcance de cada discurso. Dentro do ponto de vista mais estrutural, poderíamos dizer que temos dois tópicos para analisar esses discursos. Um primeiro deles, um nível mais amplo, o plano das estruturas administrativas, mediante o processo de afirmação das intendências em meados do século XVIII e sua vinculação às comandâncias militares dentro da política dos Bourbons para a América Espanhola. Então, tem todo um cenário macro que eu vou querer retomar, que tem a ver com uma forma de administração militar que é muito forte na região. E, por outro lado, em sentido estrito, também existe um plano das aplicações localizadas dos termos dentro do contexto municipal, como se vê na documentação cultural da época, em que esse regime das intendências é um regime macro, mas que não vai ter uma entrada direta dentro da realidade municipal tão fortemente. Né? Existiria mais um outro plano, um outro discurso, que pode ser trabalhado, que é a questão do contexto de fronteiras, que vai redefinir alguns desses elementos, conforme já comentamos aqui, como a fronteira como um elemento de problematização, né, das estruturas gerais, essas pensadas como formas de governança. Estamos falando no momento da consolidação do dispositivo esclarecido, né, em que as regras gerais, né, o contexto iluminista das ideias, né, aparentemente governariam o mundo, né, governariam as coisas, e nós vamos ver que nos problemas concretos, né, olhando a documentação, percebendo o trabalho como a historiografia retratou isso, vemos que existem problemas interessantes a partir do tema da fronteira. E um último prisma que poderíamos trazer é o da aproximação da história política à história das mentalidades e das ideias, tendo-se em conta as figuras, os agentes desse contexto, os políticos, os militares, os juristas, que estão envolvidos nesse espaço de confrontos entre os impérios ibéricos, particularmente nesse território que estamos retratando da atual Rio Grande do Sul com o Uruguai atual. Então, dessa maneira, mediante essa aproximação dessas distintas leituras, poderíamos apreciar a relevância dos acontecimentos que ocorreram nesse período de meados do século XVIII entre o norte uruguaio e o sul do Rio Grande. Bom, o segundo ponto seria a Vila de São Carlos e essa singularidade político-administrativa na região. Já expusemos acima, em breves palavras, a singularidade da existência de um povoado em pleno território espanhol da América em que a população fundadora fosse completamente de açorianos. Claro está que essa presença portuguesa no território remontava a 1680, com a Colônia do Sacramento, as portas de Buenos Aires, onde o elemento português nessa região já era constante.
E isso também explica, conforme já comentávamos aqui, essa presença de português na documentação municipal da região, passando pelas atas de Montevidéu e também em alguns documentos de outras cidades da região, chamadas de Canelones, Maldonado e Rocha, ou Rocha, né? Rocha em pronúncia espanhola. Nesse sentido, mediante consulta a fontes, como essas atas de Montevidéu, documentos de governo da região, ou ainda a bibliografia secundária que comenta sobre a fundação e consolidação da história dessas localidades, seguidamente se reporta a presença de portugueses açorianos como na categoria de vecinos, vizinhos, naquela condição política, né, de vecinos. Tá? Ou seja, como habitantes que estão habilitados a formar parte desses povoados e compor econômica e politicamente a região, formando ali o substrato humano do Império Espanhol. Tá? Então é interessante essa estratégia de recepção do Império Espanhol desses elementos portugueses. Quanto aos fatos. Durante a campanha do Rio Grande do governador bonaerense Pedro de Ceballos, que servia desde o ponto de vista militar para a afirmação dos domínios espanhóis na banda oriental, no ano de 1763, tal governador, avançando para o leste, para além da jurisdição de Montevidéu, o território esse que estava em disputa entre portugueses e espanhóis naquele então, em que só havia alguns pequenos postos militares, ali ele vai fazer esse avançado e vai incursionar dentro do território que já tinha presença portuguesa, que seria a cidade de Rio Grande, né, que já havia sido fundada em 1777. Em Maldonado, na região próxima a São Carlos, desde 1757, havia uma comandância militar que tutelava tais postos militares e os respectivos grupamentos populacionais vinculados a tais postos ou na vastidão dos campos da região. Então, é todo um cenário de consolidação de postos militares e de avanço do território. Foi nesse período que Ceballos empreendeu a conquista do território até o Rio Grande atual, em que se encontravam várias famílias de açorianos que haviam sido deixadas na cidade de Rio Grande pelas tropas portuguesas quando essas tropas retornaram ao território seguro mais ao norte. Então, devido ao avanço de Ceballos, ele expulsou a armada portuguesa e os açorianos ficaram ali. A documentação da época, principalmente pude consultar no Arquivo Geral da República do Uruguai, consegui versão impressa do Arquivo Argentino, né? Fala que existiam, por parte sob o controle das tropas espanholas, prisioneiros, aventureiros e famílias, que estavam sob a tutela do Pedro de Ceballos. Muito se comentava na documentação sobre os prisioneiros, com detalhes e pormenores, por causa do interesse de controle, né, sobre os militares portugueses. Se fala menos a respeito das famílias, mas há documentação que fala dessas famílias. Né. No léxico daquela documentação, fala de famílias de portugueses, ou de famílias especialmente das ilhas, né, de Açores, como esses islenhos, que são deslocados para um posto militar que seria hoje a região de São Carlos, a partir de meados de 1763. Então, o que ocorreu foi que Pedro Ceballos retorna com várias famílias. Existe ainda um processo de consolidação dessas famílias, o número não é tão exato, porque algumas, no final, conseguem autorização para retornar ao Rio Grande, mas outras se radicam no Uruguai, ficam à disposição do governador bonaerense, na região de Maldonado, e depois são direcionadas a esse posto que vai se tornar depois, hoje, a cidade de São Carlos, lá no Uruguai. De fato, a região era adequada para estabelecer uma população civil de agricultores e de cultivadores da lida do gado, por tratar-se de uma encruzilhada de rotas terrestres, possuir água permanente e ter lenha abundante, como dizem os documentos da época. Ou seja, segundo os parâmetros espanhóis de fundação de povoados, estariam cumpridos os requisitos quanto ao processo de fundação de um pueblo, né, como se diz no espanhol, bem como o próprio elemento humano era adequado para esse assentamento, uma vez que a gente açoriana era já capacitada no trato do campo à época. Então, o interessante do que eu pude consultar dos documentos é que esses açorianos foram vistos como de grande utilidade para o Império Espanhol, porque já sabiam fazer o cultivo dos campos. Claro, nós temos ali um território entre hoje o Rio Grande do Sul e o Uruguai, era um território que basicamente tinha militares indígenas, militares espanhóis ou portugueses indígenas, tá? Ou
os filhos desses, que são os gaúchos, ou os gaúchos, que são, na verdade, são esses miscigenados, filhos de indígenas, normalmente com militares. Não? E o interessante da presença dos açorianos, talvez do acertado, né, da política imperial portuguesa, é de estabelecer gente que tenha o contato com o campo, e isso foi muito bem visto pelo governador de Buenos Aires. Por isso a ideia de estabelecer uma base de portugueses dentro do território espanhol para fazer o cultivo, né, para assentar a população ali na região. Né? Então talvez isso também seja interessante, né, porque sempre há um perigo de nós fazermos uma retroprojeção de categorias atuais e acharmos, talvez, estávamos brincando agora, comentando a respeito de se deveria ser, né, do Brasil, não ser do Brasil, né? Às vezes a gente olha com os óculos de hoje, pensando, né, que, vamos dizer assim, as coisas foram definidas porque assim foram definidas, né, a diferença entre Portugal e Espanha. Mas vejam que aqui há alguns pormenores interessantes, no sentido de que essas populações migravam de um lugar a outro, né, e tinha um diálogo entre si, ainda que estivessem muitas vezes em guerra, tínhamos também relações de paz, relações de comércio, relações de assentamento, né, que isso é um dado que é interessante porque evita, vamos dizer assim, uma divisão de mundo, né, que talvez fosse a tônica geral do século XVIII, né, de termos que dividir o mundo, né, vamos dizer assim, superando, vamos dizer assim, o domínio espanhol, mas aqui a gente vê que há um sentido local de resolução de problemas, né, que não é geral, obviamente, é uma questão ali localizada, né, mas que ajuda a entender muito do que muitas vezes essas interações eram válidas, né, foram válidas, aconteceram historicamente. Né. Por essa razão, por exemplo, em documentação que consultei, dirigida a Ceballos, que era governador de Buenos Aires, o comandante militar de Maldonado, que era Lázaro de Mendinueta, teria enviado, em agosto para setembro de 1763, um militar chamado Fernando de Cossío, que é tratado no texto como Cocido, como comandante de São Carlos, com instruções de organização de um povoado desses portugueses dentro do território espanhol. Então tem todo um contexto que não vou poder explorar muito, mas que é interessante pensarmos, né, que há uma ideia, vamos dizer assim, geral, de estabelecer um critério de assentamento. E mais, isso a historiografia confirma, a julgar pela relevância histórica desse povoado para o Uruguai atual, é de se estranhar que essa condição política do povoado fosse tão precária até o final do mesmo século, né? De que não tivesse, porque consultando outros documentos, outros povoados da região que eram formados de espanhóis ou então de outros migrantes, tinham o tal do cabildo, ou o medio cabildo, como chamava. Tinha os cargos políticos, né, que eram feitos por eleição. E isso não acontecia com os portugueses. Interessante, né? Eram muito úteis, né, mas também não tinham voz. Não tinham muita voz, né? Então esse é um dado que deve ser ter em conta, né? E de fato tal situação não resultava propriamente de uma comodidade por parte da população de origem portuguesa, pois também a historiografia confirma de forma seguida, durante toda a segunda metade do século XVIII, os habitantes da vila ou dirigiam às autoridades, ou então mediante procuradores constituídos, apresentaram petição para erigir a vila como se fosse uma cidade com cabildo, o que era sistematicamente negado. Sistematicamente negado. Né? Como uma resposta imediata a tal situação, é de se reconhecer que a tutela de Maldonado talvez tenha sido a causa primeira dessas dificuldades, porque Maldonado é uma cidade próxima, mais importante como entreposto militar, queria ter a tutela sobre São Carlos. Foi uma forma contundente, então, que Maldonado, nesse período, quis controlar São Carlos porque estava perdendo força na relevância militar, vamos dizer assim, porque a tendência do deslocamento para o norte e a consolidação do território uruguaio mais ao norte fez com que os contingentes militares saíssem de São Carlos, fossem mais para a região da fronteira com o Rio Grande do Sul de hoje. E Maldonado voltasse à sua originária situação de porto, né, uma visão mais comercial. Então, isso significava alguma diferença notável, vamos dizer assim, na construção da cidade, no poder da cidade na região,
o que isso infelizmente gerou repercussões em São Carlos, porque São Carlos não conseguiu, a não ser no ano de 1771, ter uma certa autonomia, né? E é interessante lembrar que em Maldonado existiam vários descendentes de portugueses. Também a gente não pode dizer que foi uma coisa só contra os portugueses, porque vários portugueses também estavam em Maldonado, né? Porque existia essa passagem muito comum até Montevidéu, né? Mesmo que depois de 1640 ainda existia a presença portuguesa, mesmo depois com a Colônia do Sacramento era muito comum essa circulação, e Maldonado tinha essa presença e mesmo assim ele tinha seus interesses ali na região. Né? Bom, quanto à história institucional, né? Ainda que por vezes a história institucional elaborada por historiadores do direito se centra em aspectos da legislação na América Espanhola, pode-se asseverar que igualmente pode trazer algumas luzes para esse debate. A atenção histórico-jurídica para as estruturas estatais e a sua manifestação na linguagem do direito explica a variabilidade de enfoques que se podem apresentar. Assim, por exemplo, uma coisa seria discutir, num plano material, as diferenças das competências, o que era eclesiástico, o que era o cabildo eclesiástico, o que era o cabildo secular, né? Ou ainda se dizer que existiam orientações específicas no contexto comunitário municipal, né? Por exemplo, quando nós temos a presença indígena ou não temos a presença indígena, no caso ali do meu estado, no Rio Grande do Sul, nós temos os chamados sete povos, que todos devem recordar. Os sete povos tinham uma constituição política como pueblos, né? Povos, no sentido que tinham toda uma estrutura política, né? O interessante é que os espanhóis organizaram esses indígenas com uma estrutura política, não só no território rio-grandense, mas ali na fronteira com a Argentina, não só por causa dos jesuítas, também com populações que eram atendidas pelos franciscanos, como eu tive a oportunidade de estudar uma cidade chamada Itati, né? Também tinha o seu cabildo, né? na região da Corrientes. Né? E nós temos também os pueblos, os povoados, esses formados dos criollos, né? Desses que eram os americanos, né? Que tinham a sua administração capitular dos cabildos, ainda que existissem essas comandâncias militares que muitas vezes suprimiam esse aspecto da presença de representantes políticos, né, dos cabildos. Bom, nesse contexto de término do modelo colonial, num nível mais macro, existe a atuação quando os governos da política centralizadora dos 700 dos Bourbon implementam um processo de intervenção em realidades locais em favor de determinados fins buscados por essa política. Aí onde se toca, muitas vezes se contradizem nos âmbitos do direito municipal e que é capitular, os cabildos, e a realização em prática dos governos regionais. Nesse sentido, a produção de atos jurídicos por cabildos da região, como no exemplo de Montevidéu, se vê como uma dimensão micro quanto à regulamentação de competências dos governadores da mesma cidade, na medida em que o âmbito do governo de Montevidéu tinha em vista os territórios fronteiriços com os portugueses, onde se fundavam esses novos povoados e se estabeleciam comandâncias de caráter militar desde os anos 1750 a 1760. Então, havia alguma referência no cabildo de Montevidéu, como uma cidade central da região, quanto à administração dessas outras localidades que vão se dirigindo até o norte do Uruguai, perto da fronteira do Rio Grande do Sul. Que são basicamente aí essas cidades que vão sendo formadas e esses postos militares. Um ponto para refletir seria a possibilidade de conceitualizar as dimensões do pacto do processo planificador borbônico nessa região meridional da América. Assim, recordando que esse processo de centralização empregou instruções e ordenanças de distintos estratos, se lembramos das ordenanças militares de 1768 ou a Real Ordenança dos Intendentes, que vai ser implementada em Buenos Aires em 1782 e 1783, já como vice-reinado, né, já existindo o vice-reinado desde 76. Todavia, se reconhece que a produção de atos capitulares teve a sua razão de existência, ainda que fossem as últimas décadas de atuação dos cabildos na América Espanhola. 40, 50 anos depois disso, começam a perder força os cabildos. A partir de 1820 já se dá um processo de extinção nesses territórios da fronteira oriental ali do Rio da Prata, perto do Brasil. A dinâmica que se desenvolve na história da constituição e organização dessas estruturas do Estado espanhol nos limites orientais, do que se vai chamar depois de vice-reinado do Rio da Prata,
De modo aparente se identifica entre dois polos essenciais de produção legislativa e governamental desde o começo do século XVIII. O governo de Montevidéu e o cabildo da mesma cidade, nesse território. E, por sua vez, temos uma região comentada agora faz pouco, a região das Missões, com vários cabildos indígenas e as cercanias desses territórios de presença, forte presença espanhola, como é na região hoje de Corrientes, ali na Argentina, que é a vizinha das Missões do Rio Grande do Sul. Se juntamos a isso a peculiaridade missioneira que esse território se dividia em duas regiões, as missões ocidentais e as orientais no Brasil hoje, as ocidentais na Argentina e no sul do Paraguai de hoje, cada uma com a sua peculiaridade, teríamos a situação de dois territórios que se autonomizam em período mais tardio, depois das tutelas compartidas até o século XVII, que se davam através do governo de Buenos Aires de um lado e de Assunção de outro, para mudar, então, no início do século XIX, nas lutas tardias, tardo-coloniais, dos domínios português e espanhol na América. O tema demanda atenção porque, depois da Guerra Guaranítica, que se finaliza em 1756, com o processo de administração desse território de fronteira oriental, fica claro que o governo central, cada vez mais manifesto por Buenos Aires, com a ascensão dessa capital como do virreinato, estabelece uma narrativa vinculada à elite dirigente a serviço da monarquia. E o interessante é que a consulta da versão impressa das atas dos cabildos, por exemplo, de Buenos Aires, e praticamente de Montevidéu, resultou um problema agradabilíssimo. Por quê? Porque quando se imagina um processo de conquista, vamos dizer assim, de parte do território, porque, por exemplo, o estado oriental, esse que é o Uruguai atual, levando em conta os anos de 1768 a 1787, que é o período da implementação das ordenanças militares depois da Real Ordenança dos Intendentes, se percebe que esse discurso macro de estabelecimento das intendências como um regime de origem francesa, vamos lembrar depois, não se dá rapidamente. Né? Se dá de uma forma muito paulatina na linguagem, né? Eu aqui não vou trazer, mas consultando, por exemplo, as atas de Montevidéu, que lembro assim mais ou menos de cabeça, olha, 15 anos para a gente começar a falar, né? 10, 15 anos para começarmos a falar do termo, porque eu fiz essa pesquisa nas atas quanto ao termo, quando fala das intendentes, né? O termo não aparecia nos 10 primeiros anos. Né? Você falava de implementação da intendência, de toda a questão de jogo de poder entre a intendência e o vice-reinado, e isso não aparecia no sentido micro, né? Não aparecia nas atas capitulares. Né? Então é interessante que essa solução de fronteira e micro, né, comunitária, municipal, às vezes não estava na mesma linguagem da visão macro. Né? Às vezes a gente tem uma tendência, muitas vezes, né, eu até me penitencio, recordando dos trabalhos do Sr. Pedro Caridade, e como seria interessante até levar até, não só no plano dos governos de Montevidéu, de Buenos Aires, ou então do Rio de Janeiro, mas levar a questão dos tratados internacionais. Né? Mas muitas vezes a gente tem que vir em vários níveis para chegarmos até esse ponto específico, né? Para entender essa problematização que é interessante. Aqui comento depois, já falamos em Itati, por exemplo, nessa região de Corrientes, que também não se fala muito sobre esse tema das intendências. Né? E com isso nós nos aproximamos a essa problematização da história adicional. Né? O modelo administrativo das intendências teria força durante esse período? Foi algo fundamental para a nomenclatura da independência liberal, algumas décadas depois? Porque o processo é contíguo, né? Um processo que em 40 anos existe a introdução da nomenclatura de Cádiz, né? O regime de províncias no Brasil, né? Logo depois, quando o retorno de Dom João VI a Portugal. Tudo isso aí, essa transformação, em que medida tinha uma ligação com a linguagem empregada, né? No sentido macro e no sentido micro, nesse contexto fronteiriço. Né? Acompanhando as palavras de alguns autores desse contexto do debate da América Espanhola, se fala que essa Real Ordenança de 1782, que depois foi modificada em 1783 com umas declarações modificatórias, elas mantiveram e criaram governos político-militares de Montevidéu, a região do Uruguai atual, Misiones, a região abarcando também as missões no Rio Grande do Sul,
Morros e Chiquitos, que é a região ali da fronteira de Bolívia com o Paraguai. Tá? Então é interessante entender que essas regiões de fronteiras com o Brasil colonial é uma região que há uma ideia de implementação de governos militares a partir de uma estrutura das intendências. Né? Com isso se percebe que a política borbônica buscava implementar essas intendências de exército e província com a finalidade de criar um novo governo territorial que iria substituir as antigas autoridades locais. Ou seja, iria também interferir na estruturação de cabildos que existiam em regiões próximas. Mas da mesma forma manteve-se e foram criados governos militares subordinados diretamente ao vice-rei, o que sem dúvida se daria uma dinâmica singular entre os demais territórios do Rio da Prata, sob esse regime. Então, levando em conta esses estudos, nos parece oportuno propor alguns pontos para aprofundar esse modus operandi dos governos político-militares na região de fronteira. Né? Bom, podemos então passar aqui talvez ao quarto tópico, que é o contexto das comandanças e intendências. E podemos começar perguntando sobre isso que comentávamos aqui, da determinação da Real Ordenança Espanhola de 1782. Né? Se esse modelo da administração dos governos militares de Montevidéu e das missões jesuíticas, das missões jesuíticas, após a expulsão dos jesuítas, ante a implantação das intendências no Rio da Prata, isso aí era algo que derivava diretamente das intendências? Bom, entendemos aqui que há uma relação com o fato da presença dessas comandanças militares num estilo que já existia anteriormente às intendências, essas que estavam sendo implementadas no Rio da Prata nesses idos de 1782. Né? Se nós lembrarmos esse governador bonaerense, o Pedro de Cevallos, ele, quando chega a Buenos Aires a partir de 1756, já começa a implementar esse regime de governos militares. Isso se explica já pela constância consolidada dos militares no poder nessa região, situação essa que é reconhecida pela historiografia, como pela estratégia de estabelecer ditas comandâncias em paralelo de territórios de povos com cabildos. Então nós temos comandâncias militares e muitas vezes comandâncias militares sem a presença de cabildos. Então a estrutura completamente militar da administração de população civil ou a administração militar junto com a administração civil. Depois deve-se acrescentar ainda que o quadro de conflitos seguidos com o Império Português durante essa centúria haveria de referendar a ascensão da intendência do exército em primeiro lugar. Se nós buscarmos nos estudos do famoso autor Didier Ozanam, quando fala dos capitães e comandantes gerais na Espanha do século XVIII, ele recorda que desde 1714, a partir da reorganização das capitanias gerais e das comandâncias, essa tônica do governo militar, algumas épocas depois, haveria de se apresentar na região de fronteira oriental, sob o domínio de Montevidéu, de onde se pode dizer que teria um caráter de inovação na lógica borbônica da organização do poder. Ou seja, já existia essa estrutura de governos militares antes das intendências. Né? E dois, as intendências já estavam sendo implementadas primeiramente em Espanha, e talvez até indiretamente estariam gerando alguma repercussão antes do ano de 1782, quando sai a ordenança e o critério da criação da intendência do Rio da Prata. Então, desde décadas antes da instauração das intendências do Rio da Prata, ao menos meio século antes, tal cenário estava se orientando à concentração do poder do estilo reformista borbônico, sendo por isso uma característica interessante de indicação do domínio centralizador na região. Mas também não se pode esquecer a relevância das autoridades que estabeleceram as práticas governativas na época dentro desse espírito do reformismo borbônico, como aconteceu então no vice-reinado do Rio da Prata, com o superintendente Manuel Inácio Fernandes, nos anos de 1778 e 83, que teve um papel crucial para implementar essa Real Ordenança de 82, que estava sendo implementada na época. Não por outra razão, a Real Ordenança de 1782 aponta para uma configuração de um governo político-militar para a banda oriental, mantendo uma prática anterior, e daí a questão histórica da construção e compreensão dessa expressão. E a mesma resposta se pensa aos territórios missioneiros por outras distintas causas. Né? E deve-se também ter em conta que o governador de Montevidéu, nesse período da Real Ordenança, Joaquim del Pino, de clara eficácia administrativa, gerou uma repercussão positiva no Uruguai atual, e o que explica que a região das Missões, que é hoje a província de Misiones na Argentina,
particularmente como o sul paraguaio e o norte do Rio Grande do Sul, não tiveram o mesmo implemento de, vamos dizer assim, comercial e econômico que aconteceu no Uruguai. Bom, agora sobre essa prática de governos militares na fronteira, né? Com isso já estou finalizando. Recordando novamente o caso do Montevidéu, uma obra de referência, né, que podemos trazer aqui sobre Joaquim del Pino, de um colega argentino, que é o Abássolo, está explícito esse espírito castrense de atuação dos governadores dessas regiões, em especial no próprio del Pino, que tinha formação militar, na Banda Oriental. O autor Abássolo recorda que esse estilo militar do governo, que favorecia um critério de disciplinamento da administração da América Espanhola, já foi sendo implementada durante os meados do século XVIII pelos Bourbon, num sentido que, vamos dizer assim, já vai explicando por que as regiões de fronteiras precisavam de governos militares. Tá? E não se tratava, obviamente, de um processo meramente mecânico, porque o elemento político está ali presente. Se a gente fosse consultar os documentos da época, existiam fortes controvérsias e alianças entre governador de Buenos Aires, governador de Montevidéu, o vice-rei de Buenos Aires, o governador de Montevidéu. As tendências eram muitas vezes de conflitos e algumas vezes de alianças. Tá? E além do mais, a historiografia sobre as intendências fala do caráter político das intendências na América, que vai abarcar uma terminologia que os documentos de legislação real empregavam nesse cenário para a Banda Oriental. É interessante que a nomenclatura utilizada vamos dizer assim, nas mentes ordenadoras, que vinham desde o processo da organização das comandâncias militares no México, no período imediatamente anterior, com autoridades como José Gálvez, que foi que montou essa estrutura da intendência, a implementação das intendências na Rio da Prata, tinha em conta esse elemento de fronteira e essa presença já constante dos governos militares. Na primeira versão da ordenança, por exemplo, também se fazia referência ao governo das missões, tendo-se em conta os debates dos tratados, o Tratado de Santo Ildefonso, e toda essa questão do status territorial das missões. Né? Mas o cenário das missões em si é um cenário distinto do que acontece com a Banda Oriental, por causa dessa estrutura militar, talvez aliada com o elemento econômico. Em termos sintéticos, então, quando se julga pelo modelo administrativo dos Bourbons, que foi centrado na formação militar, os engenheiros militares, em especial, que tem sua particularidade na Espanha, com relação a essa matriz francesa, houve uma implementação nas Índias, sobretudo nessa fronteira sul, com os domínios portugueses, tendo alguns elementos de continuidade na sequência dos administradores desses territórios. Aqui, com os elementos da engenharia militar, infelizmente não vou poder abordar aqui, mas tive a oportunidade de fazer isso agora faz pouco tempo no Brasil. É interessante que, se nós recordarmos Azevedo Fortes, já existia uma implementação disso dentro de Portugal, né? Antes de Pombal. Né? Então, claro que a repercussão, estamos falando aqui na documentação de governos na América e de regimes municipais, já é um outro cenário, mas é interessante que essa tônica, né, do tema do cartesianismo, do tema da discussão da lógica de Porto Royal, né, a matematização, o controle, né, dos recursos, né, o favorecimento da botânica, da mineralogia, né, todas as coisas que depois vimos com a reforma pombalina. Isso tem tem algum sentido também quando pensamos essa deflagração de guerra, né, esse constante conflito bélico que temos nessas regiões, que gera uma repercussão na Península Ibérica. Né? Então é importante lembrar esses engenheiros militares, que sua formação técnica e científica, de uma certa maneira, foram impregnando uma mentalidade no restante do corpo militar, né? Como também na administração, porque é consolidado na historiografia da América Espanhola que esse espírito de disciplinamento militar foi algo muito forte entre os altos cargos da América Espanhola, vindos da formação que se dava pelos espanhóis. Bom, concluindo, se nós partimos do órgão liberal da constituição de uma municipalidade com caráter político que fosse reconhecido, nós poderíamos imaginar que houvesse uma linearidade com relação aos cabildos e a estrutura municipal que foi sendo reordenada a partir do sistema das
chamadas salas de representantes, né, que é a transformação do processo de organização de províncias, né, que se dá a partir de 1820. Tá? Mas o cenário de guerra, o cenário de fronteiras, né, cria outros problemas, no sentido que não há uma linearidade tão mecânica. Né? Essas estratégias que remontavam ao governo metropolitano, na passagem do modelo policinodal para o despótico no meados do século XVIII, demonstram que os governos que existiam na América Meridional muitas vezes empregavam no expediente de governo militar a população da região de fronteira, uma vez que se fundavam tais povoados, em geral, de maneira vinculada a postos militares. Então, no sentido micro da história municipal, como no caso aqui de São Carlos, nós precisamos, então, nos apoiar no sentido esse macro da história adicional, né, pensando no estabelecimento do próprio vice-reinado do Rio da Prata, com uma coexistência com regimes e a coexistência entre intendências e comandâncias, né, e quanto à história intelectual, com o processo de militarização dos altos cargos, né, da carreira, a formação da carreira, os engenheiros militares dirigidos como modelo, muitas vezes, da administração, né, e o início do processo de burocratização administrativa, mesmo antes do profissionalismo que vai se cobrar no século XIX, né, que a história militar, eu tive agora faz pouco tempo no simpósio de história militar no Brasil, eles são muito caros ao regime de profissionalismo do século XIX. Lá são os verdadeiros militares brasileiros, né, do século XIX. Mas a temática em si me parece que, mesmo que eles entendam como políticos, esses militares que governavam, alguns no Brasil e muitos na América Espanhola, né, é um processo que a gente vai entendendo que tem a ver com o contexto da fronteira e as dificuldades de administração. Ficariam como indicativos, né, para os próximos passos dessa pesquisa, esperando o apoio de todos os senhores e senhoras, né, colegas aqui. Pensarmos alguma coisa também quanto aos tratados internacionais, né, sobre os debates diplomáticos e como é que isso tem relação com o contexto, né, dos dois planos que aqui tentei rapidamente apresentar, o plano do governo regional e do governo municipal. Muito obrigado.